Glória a Jesus. Você está feliz com Jesus nessa noite? Jesus está feliz com você nessa noite? Uai, cadê os amém? Como assim? O que houve, meu querido? A mesma pergunta mudou de direção, parece que já aconteceu alguma coisa. Como assim, meu querido? Glória a Deus. Abre aí a tua Bíblia. Nós vamos meditar num texto muito precioso da palavra de Deus. Livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 21. Gênesis, capítulo 5 e o versículo 21. Diz assim: E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Agora vamos lá para Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, ou arrebatara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós nos denominamos cristãos. Nós somos um povo cristão. Nós estamos numa igreja evangélica, nós somos cristãos evangélicos. Nós nos autodenominamos assim. Eu sou um cristão. Mas o que é que define um cristão? O que que define ser um cristão ou não? Qual é a prova, a evidência em que a gente se agarra para fazer essa afirmação? Alguém pode dizer, bom, ser um cristão é ser um pequeno Cristo, como a gente já estudou, não é? Uma espécie de imitação de Cristo, uma espécie de cópia de Jesus, é ser um cristão. Eu sou um cristão porque eu frequento uma igreja evangélica. Eu venho aos cultos todos os domingos. Eu sou um cristão porque eu vou numa célula. Eu sou um cristão porque eu tenho algum trabalho na igreja. Eu sou um líder de célula, eu cuido de crianças, da assistência, eu tenho algum outro tipo de trabalho, eu sou um presbítero, eu prego no púlpito, sou um cristão. Eu me batizei na igreja, sou um cristão. Eu me casei na igreja, sou um cristão. Qual é o critério que a gente usa? Eu pertenço a tal igreja, eu tenho até a carteirinha de membro, eu estou arrolado entre os membros daquela denominação, evangélica, católica, enfim, todos aqueles que se denominam cristãos. Mas, afinal de contas, o que é que na Bíblia define o nosso cristianismo? Será que o simples fato de ocupar essas funções que eu falei aqui já define o ser um cristão? Sim ou não? O que é realmente ser um cristão, segundo a Bíblia? Para que Jesus nos chamou? Qual é o propósito do nosso chamado, da nossa vida? Como servos de Cristo, como servos de Deus, como cristãos. E aí, à medida que a gente vai olhando um pouquinho mais fundo na Bíblia, nós vamos ver que todas essas coisas, elas são periféricas. Deus, na verdade, tem um propósito muito específico no nosso chamado.
que tem a ver, inclusive, desde a nossa criação, o porquê que Ele nos criou. Cristianismo, meu querido, não tem muito a ver com as coisas que a gente faz para Deus. Essas coisas, elas surgem por conta do que deve ser realmente o cristianismo. Mas as coisas que a gente faz, não tem muito a ver. Cristianismo, na verdade, é um chamado para um relacionamento íntimo com Deus. Amém? Ser um cristão não tem a ver com religião. Não tem a ver com o fato de você dizer, pertenço à religião cristã, por isso eu sou um cristão. O IBGE passa lá na tua porta, qual a tua religião? Ah, eu sou cristão. Cristão, que cristão você é? Cristão católico, cristão evangélico, enfim. Uma religião não define o sermos um cristão. Mas, na verdade, nós somos chamados para um relacionamento íntimo com o Deus que nos chamou. E isso diferencia o cristianismo de todas as religiões do mundo. Veja o que está escrito em João, capítulo 14, verso 23. Projeta para nós aí, meu irmão. E Jesus respondendo disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Olha que negócio tremendo, meus queridos. Nenhuma religião do planeta pode atribuir para si o que o cristianismo, o que Jesus quer fazer em nós. Os budistas não podem, por exemplo, dizer que Buda habita neles. Os hindus não podem dizer que aquelas entidades, e são muitas, que eles servem, habitam neles. Os seguidores de Maomé não podem dizer, Maomé habita em mim. Mas você, se é um discípulo de Cristo, olha o que acontece. Jesus, o Pai, o Espírito Santo, vem morar em você. E isso diferencia o teu chamado de qualquer outro do mundo. E eu tenho muita resistência em chamar esse negócio de religião, porque Jesus, o Senhor, não nos chamou para uma religião, Ele nos chamou para um relacionamento. A religião, ela fica nesse nível que eu te falei, das coisas que a gente faz, das liturgias, das apresentações, dos títulos, dos trabalhos. A religião fica muito aí. Mas o relacionamento com Deus, meus queridos, é de um outro nível. É aí que nós somos identificados como cristãos, discípulos de Cristo, pequenos cristos. Como? Nesse relacionamento que nós temos com Ele, habitando em nós. E é isso que diferencia um cristão. Esse relacionamento que nos leva a conhecer o nosso Deus. Aquele relacionamento íntimo que te coloca frente a frente com Ele, que faz você conhecer a beleza, a grandeza, a sabedoria, o amor, a bondade. E essas coisas, à medida que você vai conhecendo, é impossível de não causar uma reação em quem relaciona-se com Deus dessa maneira. Você vê no rosto. Você vê estampado no rosto alguém que conhece Deus. Você vê, por exemplo, nesse momento que a gente acabou de ter aqui na adoração. Você conhece, quem conhece Deus, nesse relacionamento, no jeito que Ele adora. Quem olha para Deus, irmãos, está olhando para o ser mais maravilhoso que existe. Como que você pode olhar para esse ser e ficar indiferente a isso? À medida que você vai conhecendo, que você vai percebendo quem Ele é, o que Ele tem, o quão pequeno nós somos e o amor dEle, o que Ele quer, realmente deseja para nós, não tem como você não dar uma resposta. Você está diante de um Deus assim, não se derramar numa adoração, não abrir a boca e não dizer, glória ao Teu nome. Como? Impossível. Geralmente, quando você olha e alguém está apático, tímido, acanhado, tem lá o problema da timidez, mas não é esse o grande problema. O grande problema é a falta de conhecimento. A pessoa não encontra sentido naquilo que vai fazer. E isso só vem por meio do conhecimento de Deus. Irmão, Deus é maravilhoso. E à medida que você conhece, parece que é como Isaías falou. Ele lançou os seus laços de amor sobre mim, me seduziu, me atraiu e vem me puxando para Ele. Cada vez que Ele vem me puxando para Ele, eu quero ir mais. Cada vez que Ele vem me puxando, eu quero ir mais, eu quero me entregar a Ele. Quanto mais eu o conheço, mais eu quero conhecer.
Quanto mais ele se revela, mais eu quero essa revelação. Quanto mais ele me dá dele, mais fome eu tenho dele. É um negócio contínuo. E tudo começa aqui, não numa religião apática, em cumprir uma tabela religiosa, uma liturgia religiosa, em obter um comportamento religioso, mas um relacionamento pessoal com Ele. É impossível a gente não ter uma reação diante de Deus. Eu fico pensando no céu, por exemplo. A Bíblia diz que os querubins que estão lá diante dele, não tem como eles fecharem a boca. Eles olham para Deus e, santo, santo, santo. Deus fala alguma coisa, o jeito que Deus fala, a fala de Deus, o tom que Ele usa, o jeito que Ele fala, não é possível. Santo, santo, santo. Deus faz um movimento, pensa, Deus dando uma mexidinha no trono, os querubins, olha, santo, até o jeito que mexeu, santo, santo. Tudo em Deus, parece que eles não conseguem, ficam lá 24 horas, porque eles estão diante da majestade de Deus. É para isso que Deus está nos chamando, para essa intimidade, esse relacionamento de conhecimento. É isso que Deus quer. Por que o Pai, o Filho, o Espírito Santo vem habitar em mim? Porque Ele quer me dar a conhecê-lo, se revelar a mim. Ele quer que eu me aprofunde nesse conhecimento dEle. Eu vou me entregando a Ele, Ele vai se dando a mim. Quanto mais eu me entrego a Ele, mais dEle eu tenho. Quanto mais eu o busco, mais Ele me dá. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Percebe que é uma reação de Deus? O apóstolo diz primeiro, achegai-vos a Deus. Parte de mim, sou eu, e Deus se achegará a vós. Ele responde à minha busca. Ele responde ao meu clamor. Ele responde à minha fome, à minha sede, ao meu anseio. Mas se eu não valorizo isso, e não entendo isso, e fico somente com aquela religião básica, eu venho na igreja porque eu gosto da igreja, eu venho na igreja porque o louvor é bom, eu venho na igreja porque o pastor prega bem, eu venho na igreja porque os irmãos são legais. Se é só isso, meus amados, nós estamos muito além daquilo que é o nosso chamado. Deus te chamou para um relacionamento íntimo com Ele. Amém? Ele quer que você o conheça, Ele tem desejo de se revelar a você, mas precisa haver no teu coração uma fome, uma sede, um desejo, uma busca. Tem que haver um interesse da nossa parte. Esse relacionamento que Ele nos chamou é de mão dupla. Não pode ser uma coisa simplesmente que vem da parte de Deus. Que Ele quer fazer isso por nós, Ele já demonstrou. O amor de Deus já está estampado. Olha para a cruz, você vai ver o tanto que Deus te ama. Olha o tanto que Deus te ama, olha o que Ele fez para ter você com Ele. Amém, meus queridos? Isso define o nosso cristianismo, se nós somos realmente cristão ou não. Porque diante dele eu quero realmente conhecê-lo, me render, eu quero me prostrar, porque eu o admiro. Quanto mais eu conheço, mais admiração vem no meu coração. E você só consegue adorar, render louvor ao que você admira. Essa admiração que Deus causa em nós, é isso que nos leva a nos prostrar diante dele e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Tem que haver essa fome, amém, meus queridos? E nós estamos falando aqui de um homem que a Bíblia fala pouquíssimo. Nós lemos aqui a respeito da vida de Enoque. O que se fala de Enoque é muito pouco. Está registrado nesses versículos que eu li aqui, junto com vocês, 4, 5 versículos, e mais o que é dito lá em Hebreus. Mas o pouco que é dito acerca de Enoque, já mostra, na verdade, um homem excepcional. Um homem de uma qualidade, um homem de uma entrega, um homem de uma intensidade na sua busca que dificilmente a gente vê nas páginas da Bíblia. Aliás, o Enoque é um caso único. A gente não vê uma outra pessoa na terra que Deus tenha chamado para si da maneira como chamou Enoque, porque andava com ele. E esse andar com Deus é justamente o que nós acabamos de falar. Andar, aqui nesse sentido, é mais ou menos aquilo que Jesus fez quando chamou os seus discípulos. Quando ele escolhe aqueles 12, o texto diz que ele chamou para que estivesse com eles. A partir dali eles largaram tudo, absolutamente tudo, para andar com Jesus. Onde Jesus ia, eles iam. Onde Jesus comia, eles comiam. Onde Jesus dormia, eles dormiam.
Eles foram chamados para um relacionamento íntimo com Jesus. Foi isso que Enoque fez. Enoque andou com Deus. Ele entrou no discipulado de Deus, já naquele tempo. Enoque seguia a Deus de perto. Enoque seguia as pegadas do Senhor. Tudo que Enoque queria era conhecer a Deus, desejar a Deus, compreender a Deus. A revelação de Deus é o que ansiava o coração de Enoque. Enoque é aquela pessoa que ele não seguiu a Deus, não serviu a Deus, não andou com Deus, por conta daquilo que Deus poderia fazer por ele. Enoque não enxergou em Deus um meio para ele alcançar um fim. Vou buscar a Deus porque eu quero que Deus me abençoe. Vou buscar a Deus porque eu quero que Deus me cure. Vou buscar a Deus porque eu quero que Ele abençoe meu trabalho, minha vida financeira, meu casamento, minha família, minha saúde. Eu vou buscar a Deus porque eu quero o auxílio de Deus em alguma coisa que eu preciso. Enoque não fez isso. Enoque buscou a Deus por causa de Deus. Enoque não buscou a Deus por causa de um fim. O fim de Enoque era Deus. Era o que ele desejava, era o que ele queria. Perceba que Enoque não se fala nada de Enoque. Enoque não fez nada, Enoque não pregou, Enoque não fez coisa nenhuma. Tudo que se fala de Enoque é que ele andou com Deus. Desejou a Deus, amou a Deus, quis Deus. E isso, meus queridos, é uma decisão. Isso aqui é uma decisão. Andar com Deus assim é uma decisão. Servir a Deus dessa forma é uma decisão. É algo que eu, tenho que me posicionar. Quando você olha a história de Enoque, a Bíblia diz pouquíssimo. Mas no pouco que ela diz, ela já revela alguma coisa. A fé de uma pessoa, quando você lê a Bíblia, a fé sempre nasce de uma revelação de Deus pessoal. Você está aqui hoje porque isso aconteceu na tua vida. De alguma forma aconteceu. Ou você leu a Bíblia e na Bíblia Deus se revelou, ou o testemunho de alguém, ou algum milagre, alguma coisa realmente extraordinária aconteceu na tua vida e a partir dali você entendeu, era Deus. E isso acendeu algo em você, não é? Isso acendeu algo no teu coração e você se entregou, aquilo foi crescendo e assim você está aqui hoje. Olha na Bíblia, você vai ver que todo relacionamento de fé sempre parte de Deus. É Ele quem revela. Jesus disse isso, né? Ninguém pode vir ao Pai se eu, o Filho, não o revelar, e ninguém pode chegar a mim se o Pai também não o trouxer. É Deus quem começa. Ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Deus é quem começa essa obra. E quando nós olhamos para a vida de Enoque, apesar de não estar muito claro, mas ele dá umas dicas, ele dá uma pista, por exemplo. Nos é dito que Enoque teve um filho. Um filho. E ele chamou esse rapaz de Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu. A Bíblia diz que ele viveu 969 anos. Aleluia. Já pensou? 969 anos. Aleluia, hein, Jesus? Misericórdia. Mas o interessante na vida de Enoque não é o tanto de anos que ele viveu, é o significado do nome dele. O nome de Enoque, de Matusalém, é um nome um tanto complicado, porque ele é a junção de vários nomes. E existem algumas variantes de tradução do nome dele. Dizem, por exemplo, que é o homem da lança, o homem guerreiro, o homem das setas, né, o arqueiro. Mas uma tradução, uma raiz mais antiga diz o seguinte, que o nome dele significa, a sua morte trará o juízo. E uma outra variação disso diz assim, enquanto ele viver, a morte não virá. Tudo isso é o nome dele, pensa. E olhando para esse lado, a gente tem uma dica. Por que Enoque colocou o nome do filho dele, um nome dessa maneira? A morte dele trará o juízo. Ou enquanto ele viver, a morte não virá. Dá-nos a entender que Enoque teve alguma revelação da parte de Deus. Enoque vivia no meio de uma geração perversa. Se você ler o começo aqui, o livro de Gênesis, você vai ver que a humanidade nesse período tinha se corrompido. A humanidade se entregou ao pecado, a humanidade se entregou à devassidão. Chegou a um ponto de mais tarde Deus olhar para aquela humanidade e dizer, me arrependo de ter criado o homem.
tão degenerada que foi essa geração para trás de Noé, onde Enoque vivia. E o nome do filho dele dá a entender que Deus parece ter mostrado algo. Deus parece ter dito a ele: olha, o teu filho, o nome desse menino vai ser uma profecia. Como assim? A morte dele trará o juízo. Enquanto ele viver, o juízo não vem, a morte não vem. E olha que interessante. Noé é sobrinho de Matusalém. Noé é sobrinho de Matusalém. Deus suportou todo aquele período de degradação, de devassidão, do ser humano se entregando a todo tipo de pecado. Se você ler um pouquinho que a Bíblia diz a respeito desse período, você vai ver que era um período realmente terrível, terrível, terrível. E Deus se arrepende e diz a Noé para construir uma arca, por meio da qual ele salvaria os pouquíssimos, que confiaram nele, obedeceram a ele. E o interessante, meus amados, é que o tempo de vida desse homem, esse foi o homem que mais viveu em toda a Bíblia, nos direciona a algo curioso da parte de Deus. Mesmo no tempo de Noé, mesmo nesse período de devassidão, a misericórdia de Deus estava presente. Por que ele viveu tanto? Por que ele não viveu só 100 anos? Por que ele não viveu só 200 anos? Por que foi o homem que mais viveu 969 anos? Será que já não era Deus dizendo assim, esticando o prazo, fazendo aquilo que Pedro diz, né? Deus é paciente para convosco, não querendo que todos se percam, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento de Deus. Deus foi alongando, alongando. Vocês não vão se converter? Vocês não vão entender? Vocês não vão perceber a graça, a misericórdia? Deus esticou aquilo até o final, até onde Ele pôde. Pensa num negócio desse. Deus foi dando anos de vida para aquele homem, na esperança de que aquela geração, de alguma maneira, se arrependesse. De alguma maneira olhassem para os seus pecados e se constrangessem, e ouvissem, olhassem, entendessem, e buscassem a Deus, como Noé buscou. E ele vai esticando, 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 mais um ano de vida, mais alguns dias de vida, na esperança de que alguém se convertesse. E mesmo quando Noé constrói a arca, os historiadores dizem que foi em média 120 anos para construir a arca, o juízo já estava determinado, que Deus ia destruir a raça humana. São 120 anos, simbolicamente, 120 anos de pregação. Já pensou? Pensou, pastor, o ministério de 120 anos pregando? Cada tora que ele encaixava naquela arca, cada martelada que ele dava, cada betumada que ele dava entre aqueles tocos, aquelas toras, ele estava pregando. E aquilo parecia uma loucura, porque, pelo que a Bíblia nos diz, não havia chuva, como nós conhecemos hoje. A terra era regada por um vapor que subia da terra. O sistema de irrigação da terra era outro, mudou depois do dilúvio. E mudou por uma razão específica, mas nós não vamos entrar nesse negócio, não. Mudou depois do dilúvio. Então, você falar que Deus vai enviar uma inundação num período que ninguém nem sabia o que era chuva, não é doideira? Fala a verdade. Se você estivesse lá, você acreditava no Noé? Ah, sei lá. E Noé está pregando, construindo aquele barco, e o povo olhando, esse velho é doido, não é possível. De onde ele está achando que vai vir água, água de cima, água de baixo, para inundar tudo isso aqui? Aquilo parecia para eles surreal. Olha que palavrinha bonita e moderna. Mas também não parece surreal, agora, hoje, para o nosso tempo, dizer que daqui a pouco a trombeta vai tocar e Jesus vai voltar? Sim ou não? Mas vai acontecer. E Noé pregando, Noé pregando, Noé pregando, e nada, 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 120 anos. E a misericórdia de Deus lá, esticando a vida do Matusalém, porque ele é a profecia, se ele morrer, o juízo vem. Você sabia que quando a arca ficou pronta, que Deus ordenou, né, fez aqueles animais virem a Moisés, perdão. Eu ouvi esse negócio hoje, meu rapaz fazendo uma pregadinha, quantos animais Moisés colocou na arca? O Noé colocou todos aqueles animais que Deus fez vir a ele,
E mesmo depois que tudo já estava guardado, embalado, Deus ordena a ele: entre agora você e a tua família. Você sabia que depois dessa fala de Deus, a porta da arca ainda ficou aberta 7 dias? 7 dias ficou aberta. O que Deus queria com aquilo? Será que alguém vai ouvir? Será que alguém vai se arrepender? Será? Mas ninguém veio. Ninguém acreditava no Noé, o velho louco, o pregador louco. Até que a arca é fechada por fora. A Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora. E aí a chuva veio. Pensa, na hora que Deus fechou a porta, betumou, aí vem aquele pingão, igual pensa aqueles pingão quando vem aquela chuva forte, aqueles pingos desse tamanho, parece uma pedra de granizo. Aí bateu o desespero. E Deus fechou por fora por uma seguinte razão: se ele tivesse o Noé fechado por dentro, talvez quando alguém batesse lá fora, algum amigo dele, algum vizinho, algum parente, Noé, abre, agora eu acredito, talvez ele abrisse. E se ele abrisse, a água entrava, morria ele também. Depois que a porta se fecha, não vai ter mais jeito. Amém? É preciso entrar enquanto ainda ela está aberta. Amém, meus queridos? E observe a misericórdia de Deus, usando a vida desse homem, usando a vida de Matusalém, usando a vida de Enoque, usando a vida de Noé. E voltando agora para Enoque, veja o que aconteceu a partir então dessa revelação que ele teve, de que um juízo viria. Quando Enoque olhou aquilo, então o juízo vem, então essa geração realmente vai ser condenada, então já existe um juízo sobre esse mundo, então tudo isso aqui vai perecer. Então eu decido não buscar isso aqui, eu vou na direção contrária, eu vou buscar a Deus. Olha o que Enoque faz. Ele toma uma decisão baseada na revelação de Deus, de que o juízo estava vindo. Ele agora assume uma postura de que ele vai buscar a Deus com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Ele toma uma decisão de servir a Deus, ele muda a sua perspectiva. E é isso que Deus espera quando a gente lê esse livro. Que ao entender o que vai acontecer, porque já está anunciado, isso faça com que a gente mude de direção. Quando a gente olha o que já está determinado, que isso aqui tudo vai passar e não vai demorar, o que Deus espera com isso é que você use a mesma inteligência que Enoque usou e diga: não, se isso aqui vai ser destruído, por que eu vou ficar nessa? Eu vou tomar a direção contrária, eu vou buscar a Deus, eu vou servi-lo, eu vou andar com Ele, eu vou conhecê-lo, eu vou desenvolver um relacionamento com Ele, eu vou andar com Ele. E por conta disso, ele fez isso de uma maneira tão intensa que Deus não resistiu, tomou para ele, arrebatou o Enoque, tirou ele da terra para que não provasse a morte. Já pensou? Que nível de entrega não foi esse? A ponto de Deus não aguentar o cidadão morrer: não dou conta de esperar você morrer, vem antes, vem. Hã? O céu nos deseja, irmãos, amém? Lembra quando o anjo chegou para Daniel? Daniel, homem muito desejado no céu. Será que existe uma palavra dessa a nosso respeito, se o anjo aparecesse hoje? Não fala nada, não, misericórdia. Oh, glória a Deus. Irmão, Deus, Ele olha os nossos detalhes, a nossa vida, a nossa intenção, o nosso coração, a nossa busca. Amém, meu querido? O céu está atento, o céu está atento. Então, veja, ele muda de perspectiva. E é dito em Hebreus, uma das coisas que Enoque fez. O que a gente faz, então, para andar com Deus? Como que a gente pode desenvolver esse relacionamento com Ele? Tem várias maneiras. E aqui tem umas dicas, né? Uma dica interessante que aqui em Hebreus é dita é o seguinte: que ele alcançou o testemunho de que agradou a Deus, antes de ser arrebatado. Ele agradou a Deus. Olha que coisa interessante. Ele agradou a Deus, alcançou o testemunho, 11, verso 5. Hebreus 11, verso 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Olha, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Olha que coisa. Ele agradou a Deus. E o que a gente precisa fazer para agradar a Deus também? O que é agradar alguém? Como é que se agrada a alguém? Agradar tem a ver com conhecimento, sim ou não?
Para agradar, eu preciso conhecer. Se eu quiser agradar a minha esposa, eu preciso conhecer o gosto dela. Sim ou não? Se eu quiser, por exemplo, dar para ela uma roupa, eu preciso saber de que tipo de roupa ela gosta, e eu preciso também, no mínimo, saber o número de roupa que ela usa. Eu tenho que estar atento aos detalhes. Se ela tem um manequim 38 e eu apareço com a calça 52, eu agradei ou não? Sim ou não? Além de tudo, arrumei um problema, né? Porque mulher é assim, irmãos, ela vai dizer, a sua intenção era dar um presente, mas ela vai dizer, o quê? Quer dizer, então, que você trouxe um 52, é assim que você me vê? Você acha que eu sou gorda? É ou não é? Olha o problema que tu arrumou. É melhor observar, irmãos, conheça. Senão, em vez de agradar, você vai desagradar. Quero dar um calçado para ela, eu tenho que saber o número que ela usa, eu tenho que saber que tipo que ela usa, senão eu vou desagradar. Perceba que conhecer, agradar alguém tem a ver com conhecimento. Eu preciso saber do que a pessoa gosta e do que a pessoa não gosta. Eu preciso saber daquilo que lhe agrada e o que não lhe agrada. Eu preciso saber daquilo que lhe satisfaz e o que não lhe satisfaz. Eu preciso saber dos anseios da pessoa. Percebe que tem a ver com o relacionamento que a gente leu? Eu preciso conhecer a Deus para agradá-lo. É a única maneira que eu tenho de dar a Ele o que Ele espera de mim. E muitos de nós, por não conhecer, na tentativa de agradar a Deus, acaba desagradando. Porque oferece a Deus aquilo que Ele não espera, o que Ele não quer. E pensa que está servindo, pensa que está agradando. Quer um exemplo? Muitos de nós pensamos que trabalhar forçadamente, agitadamente, habilmente, intensamente para Deus, com isso nós vamos agradá-lo. Mas não vamos. Existe uma coisa que agrada mais a Deus do que o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso ativismo. O estar aos seus pés e adorá-lo. Lembra das duas irmãs, Marta e Maria? Uma doida, correndo, desesperada, porque Jesus estava em casa e ela querendo fazer um almoço para agradar a Jesus. Então ela começa, vai lá para a cozinha e lava a louça e arruma e põe coisa para cozinhar e corre atrás do frango e despenca o frango e aquela coisa, preparando um almoço para Jesus, desesperada. Corre atrás de uma coisa, corre atrás de outra. E a outra irmã, lá na sala, sentadinha, aos pés de Jesus. E aí essa que estava trabalhando, porque assim, né, quem trabalha e olha para aquele que está lá só sentado ouvindo a Jesus, diz, folgado. É ou não é? A gente que está trabalhando acha que por estar trabalhando estamos fazendo mais. Estamos servindo mais a Deus. Olha, eu estou me sacrificando, olha o meu suor, estou dando meu sangue. Faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. E tem aquele que a gente olha e diz, está fazendo nada. E ela chega para Jesus e diz, Senhor, o senhor não está vendo que eu estou lá? Desesperada na cozinha, e minha irmã aí sentada, na boa, de boa, sentada, te ouvindo. Manda ela sair daí e vir me ajudar, como se o trabalho dela, o que ela estivesse fazendo, fosse mais importante. Qual foi a resposta de Jesus? Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Percebe? Marta estava desagradando, fazendo o que ela estava fazendo? Sim ou não? Não. Mas Maria não estava agradando mais? Deus tem critérios diferentes, meus queridos. Nós precisamos entender o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Amém? Para agradar, eu preciso conhecer. Não adianta eu simplesmente tentar fazer achando que vou agradá-lo. Eu penso que Deus vai gostar disso. Vem na Bíblia, dá uma olhada, vê como é que se faz, depois faz. Lembra de Davi, quando foi buscar a arca? Não, vou fazer uma boa coisa, vou trazer a arca de volta. A arca está perdida, 60 anos que a arca já não está aqui. Eu vou trazer a arca de volta. Olha que coisa boa, vai agradar a Deus. Mas o modo como ele vai fazer aquilo, trouxe mais prejuízo do que lucro. Ele foi buscar a arca e tentar trazer a arca de um modo como a arca não deveria ser tocada, manuseada. Ele não sabia como fazer. E ele foi e fez do jeito dele. E deu ruim. Custou a vida de uma pessoa. E por pouco o próprio Davi não desiste, inclusive, de trazer a arca. Há um meio de agradar a Deus. E é isso, a gente precisa conhecê-lo. Amém, meu querido?
Enoque decidiu virar as costas para aquela geração. Ele virou as costas para aquele mundo, para aquela geração presente. Ele percebeu o juízo de Deus e diz: eu não vou andar com eles, eu vou andar na direção oposta. Enoque fez aquilo que João, lá no capítulo, em 1 de João, no capítulo 2, nos diz. Ele não amou o mundo. Coloca lá para nós, meu querido. 1 de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Olha a decisão de Enoque. Ele decide virar as costas para aquele mundo, ele decide não andar no mesmo ritmo deles, ele decide não se entregar àquilo que era o fluxo da maioria. Ele decidiu andar na direção oposta. Isso não é fácil, meus queridos, mas tem que ser uma decisão. Esse mundo está indo numa direção oposta àquilo que é a vontade de Deus. E ele diz mais: a amizade, a admiração, as alianças com esse mundo consiste em inimizade contra Deus. E aí nós precisamos fazer uma escolha. Percebe a decisão que Enoque teve que tomar? A quem eu quero agradar? A quem eu quero agradar? A Deus ou ao mundo? A amizade de quem eu quero? O louvor de quem eu quero? O favor de quem eu quero? De Deus ou do mundo? Tem coisas que atraem o nosso olhar. Tem coisas no mundo. Aliás, o mundo é uma grande vitrine, habilmente preparada para chamar nossa atenção, encher os nossos olhos. Veja que ele fala da soberba dos olhos, da concupiscência, da soberba da vida. O mundo oferece tudo isso. É legal o sistema que eles estão aí. Se fosse ruim, a gente não queria. A gente não seria atraído por ele. Mas ele coloca de uma tal maneira diante de nós que aquilo chama a nossa atenção e a gente quer imitar. A gente quer entrar no padrão, a gente quer entrar no molde, a gente quer entrar nessa forma. A gente quer simplesmente seguir o fluxo. Mas olha o que a Bíblia está dizendo. Se nós entrarmos nesse ritmo, nós vamos virar as costas para Deus. Nós precisamos fazer uma escolha de quem realmente servir. E nesse quesito, irmão, Jesus ele é categórico. A Bíblia toda é categórica. Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Veja que quando Jesus está falando das coisas materiais, que são lícitas, coisas que nós podemos e precisamos, inclusive, ele diz assim, ó, toma cuidado, porque você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mamon, a riqueza. Por quê? Porque os dois vão exigir de você tudo. Se você quiser ser rico nesse mundo e bem-sucedido, você pode. Só que saiba de uma coisa, você vai ter que se dedicar totalmente para isso, de dia e de noite, com toda a tua força, com toda a tua sabedoria, inteligência, para conseguir o que você quer. Mamon exige tudo. Mas Deus, por sua parte, também exige tudo. É Deus que você quer? Você vai ter que se dedicar a Ele, buscar a Ele, desejar a Ele, querê-lo. Ele também exige tudo. Não tem como a gente conciliar as duas coisas. A vantagem que nós temos é a seguinte, tem que ser uma escolha inteligente. Se você buscar por aqui só com essa intenção de possuir o mundo, nós vamos perder tudo, porque isso tudo passa. Sim ou não? Tudo isso vai passar. Ô Zé, mas eu preciso dessas coisas. Jesus também sabe, olha a proposta dele. Bom, se você me buscar, não o mamon, se você buscar em primeiro lugar o reino, se você desejar Deus, se você quisê-lo realmente, meu Pai sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas se o teu alvo for Deus e não o mundo, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Percebe? Se eu buscar aqui, eu só vou ter o que é material, vou perder minha alma, vou perder tudo e vou perder os bens. Mas se eu buscar a Deus, eu vou ter inclusive o que está aqui. Olha que negócio. Qual é a escolha inteligente a fazer então? Buscar o reino em primeiro lugar, amém, meus queridos? E buscar o reino significa buscar o rei. Buscar o rei de todo o coração, com toda a intensidade. E ele vai nos acrescentar tudo aquilo que nós precisamos. Olha o Salmo 103 que nós acabamos de ler. Ele é a fonte de todo o bem. Ele é a fonte de tudo que nós precisamos. Por que então que nós vamos correr atrás de mamon? Que até nos dá alguma coisa, mas ao custo da nossa vida, da nossa alma, da nossa saúde, do nosso tempo, de tudo que nós temos, a troco de nada. Ele cobra caro demais e oferece pouco. Mas se nós servirmos a Deus, Ele nos oferece a graça e nos dá tudo que nós precisamos. Amém, meus amados? Então não ame o mundo,
Preste atenção, não se deixe atrair a soberba dos olhos, a soberba da vida. Veja que a tentação de Jesus, o diabo usou a mesma estratégia. Ele tentou fazer Jesus se prostrar pelas necessidades físicas. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele tentou Jesus pela fama. Sobe no alto. Se você pular lá de cima, está escrito que o anjo vai te socorrer para que você não se arrebente aqui embaixo. Você vai ficar famoso, todo mundo vai ver você pulando de lá e o anjo segurando você e descendo você em slow motion. Ele tentou Jesus com os reinos do mundo, a fama, a fortuna, a glória. Levou Jesus no alto de um monte e mostrou todos os reinos. E disse, tudo isso aí vai ser teu, se você simplesmente dobrar o joelho. O que o Mamon pede? Dobra o joelho, se entrega, e eu te dou tudo. Qual foi a palavra de Jesus em todas elas? Vai-te, Satanás. Somente ao Senhor, seu Deus, adorarás e somente a Ele servirás. Amém, meu querido? A estratégia não mudou. Ele usa as mesmas coisas para atrair o meu e o teu coração. Ele te oferece aquilo que agrada os teus olhos, aquilo que enche a tua alma, aquilo que mexe com os nossos desejos mais íntimos. Sabe? Coisas que você fala, mas eu mereço isso. Eu li lá um livro de autoajuda que falou que eu mereço tudo. Você merece, você é o cara. Nós precisamos apenas do nosso Deus, amém, meu querido? Tudo que nós precisamos está nele, tudo está em Cristo, tudo está em Cristo. Nele estão todas as bênçãos, toda a riqueza, toda a sabedoria, tudo que nós precisamos é Ele. Que nós possamos fazer a escolha inteligente que Enoque fez, e buscá-lo, e virar as costas para esse sistema que está aí. Porque quando a Bíblia fala de mundo, ela está falando disso, sistema. Não é para você ficar com raiva, então não é para cuidar dos animais, então não é para cuidar do cachorrinho, então não é para cuidar das florestas, não é isso que ele está dizendo. Ele está falando do sistema que existe nesse mundo, que só quer desviar a tua atenção e a minha, e nos levar numa direção contrária daquela que Deus nos chamou para andar. Amém? Não ameis o mundo. Aquele que se torna amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Como é que eu também ando com Deus? Permanecendo em Cristo. Nós lemos aqui esse mês passado, falando acerca dos dons, acerca do Espírito Santo, não é? Como é que eu ando com Deus? Se nós dissemos que eu preciso conhecê-lo, que eu tenho que desenvolver um relacionamento com Ele. Lá em João 15, verso 7, Jesus nos fala da seguinte maneira. 7, João 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, como é que eu posso estar em Cristo? Como é que eu posso abastecer, manter, edificar, construir aquela relação, aquele relacionamento que nós falamos aqui no começo? Vai ter que ter um empenho da minha parte. Primeiro, estabelecendo a comunhão com Cristo. E a ferramenta mais importante que a gente tem para isso se chama oração. Só ouvi um amém. Misericórdia. Tomara que esse único amém não seja o único que ora, viu, irmão? Oração, meu querido. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a Deus. Não tem como desenvolver um relacionamento com Ele. Não tem como estar em Cristo. Se vós estiverdes em mim. Na oração que a gente recebe, essa vida que vem dEle. Veja que a figura que ele usa, eu sou a videira, eu sou o tronco principal, você é o ramo. Você depende de mim, da vida que vem de mim, da seiva que vem da oliveira. Você depende disso. Você tem que estar conectado a mim para receber essa vida. E o único meio de estarmos conectados a Cristo, conectados a Deus, é na oração, é na busca, é na entrega, é no desenvolver daquela vida interior, onde Deus fala com você, onde Deus se move, onde o Espírito Santo te dá o testemunho interior, onde você ouve a voz dEle mansa, suave, é onde Ele te dá a direção, onde Ele te dá a revelação, onde Ele te dá a direção. É mantendo essa comunhão diária com Ele, você não pode se desligar dEle nem por um minuto. Se Ele é o tronco principal da videira e eu sou o ramo, sou a vara, o que acontece se eu chegar num ramo de uma videira qualquer aí, cortar aquele galho e colocar aqui, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, e vou ali agora e coloco ele de volta. Funciona? Se eu deixar um dia, o que vai acontecer?
Se eu deixar 2, uma semana. E por que a gente passa tanto tempo sem orar? Por que a gente ora tão espaçadamente? Por que eu não faço a manutenção dessa minha comunhão com Ele? Com a mesma frequência que o sangue tem que correr na minha veia. Não é assim? Se é dele que a minha vida emana, isso não teria que estar fluindo o tempo inteiro, 24 horas, minuto a minuto, segundo a segundo? Olha o exemplo que Paulo usou. Paulo usou o exemplo do corpo. Todo o meu corpo, todo o seu corpo é alimentado pelo sangue que é bombeado pelo teu coração. Sim ou não? Pega aí agora o seu dedão, se você desse aqui uma tesourada e tirasse o seu dedão fora. Alguém teria que fazer aqui um estancamento para o meu sangue não vazar todo, para eu não morrer. Mas, e o meu dedo? Desligado do meu corpo? Ia morrer. Se eu entendo, olha, ele desenha, mas isso é coisa de... Ali no departamento infantil estão ensinando isso para as crianças agora mesmo. Ele desenha. Mas observa como a nossa dificuldade de entender. Eu preciso dele, porque dele vem a vida que me mantém. E eu não posso estar desconectado dele nem um minuto sequer. Eu preciso buscá-lo, eu preciso orar, eu preciso dessa comunhão, eu preciso do Espírito Santo aqui, eu preciso da correção, da limpeza, da poda, eu preciso de tudo que vem dele. Do contrário, essa vida, eu não vou conseguir permanecer nele. E a oração, ela tem um negócio. Tem gente que diz assim, eu não consigo orar. E sabe por que você não consegue orar? Porque você não ora. Eu não faço exercício, eu não vou para a academia. Sabe por que você não vai para a academia e não faz exercício? Porque você não vai. É simples. Nos primeiros dias você vai até encontrar uma dificuldade. Mas observe, à medida que você vai fazendo, o corpo vai se adaptando. Daqui a pouco, uma semana, daqui um mês e pouco, 2, você está tranquilo. Já está pedindo para o personal, aumenta o peso aí, está muito pouco. É ou não é? O corpo se adapta. A oração é igualzinho. Se você começar a orar, começar a buscar, você vai querer orar mais. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você busca, mais você quer buscar. Quanto mais você deseja, mais fome você tem. É uma disciplina, é um exercício. Você precisa começar. Amém, meus queridos? Não precisa fazer igual os ninjas do Evangelho. Começar aí com 8 horas de joelho por dia. Não faça isso. Você não vai dar conta. Tem aqueles que é radical, né? Eu não oro, então vou começar a orar já de uma vez para valer mesmo. Vou compensar tudo que eu não orei até hoje. Você não vai dar conta, não faz isso. É igual caminhada, é igual corrida, né, Bill? Adianta querer fazer maratona sem nunca estar acostumado a correr? Adianta? Não adianta, tem que... Oi? Olha lá, tu morre, moço, não faz isso não. Morre a fé, é verdade. Eu tentei ser crente de verdade, o Zé falou para ser crente, fui orar 8 horas por dia, jejuei a semana inteira, não comi nada, morri. Não é assim, meu querido. Começa com doses homeopáticas. Você não tem o costume de orar? Começa orando 10 minutos, 15 minutos. Faz isso de manhã, faz isso à noite. Vai aumentando o tempo à medida que for possível. Mas vai orar, meu querido. Vai orar porque disso depende a tua vida espiritual. A fonte tem que estar em você. Não adianta depender da fé dos outros, do alimento que há na vida dos outros. Mas eu ando com aquele irmão, eu ouço aquele pastor, a palavra vem, a unção dele é dele, não serve para você, meu querido. Você precisa da tua, amém? Você tem que estar ligado à videira, você precisa receber a seiva dele. Você precisa de Cristo, é preciso orar. Não tem como alcançar a vida de Deus, comunhão com Deus, poder de Deus, sem a oração. Não tem como. Amém? Outra maneira que Jesus acabou de dizer aí também, aquele que permanece em mim, e as minhas palavras permanecem em vós. Bíblia, leitura. Aqui outra coisa que nós temos que fazer. Eu não consigo ler a Bíblia, mesmo princípio. Sabe por que você não lê a Bíblia? Porque você não lê. Se você criar o hábito e ler, começar a ler um pouquinho por dia, ler um capítulo, leia 2, leia 3, daqui a pouco você está lendo sem nem perceber. Está fluindo a leitura. E eu não estou dizendo ler só por ler, ler se alimentando, porque isso aqui é a fonte pela qual Deus se revela. Amém, meus queridos? Se você deseja conhecer a Deus, é por meio da sua palavra escrita, que inicialmente você vai começar. É aqui que Ele vai se revelar para você, o plano dEle, o desejo dEle, a vontade dEle, tudo vai começar por aqui. E a oração você confirma essas coisas. Deus confirma essas coisas por meio da oração. E uma coisa completa a outra, uma não é sem a outra.
Se você quiser realmente desenvolver uma vida de comunhão, é por meio da oração e da leitura da palavra. Amém? Naquele devocional, devagar, sem pressa, como quem está comendo um alimento que precisa ser degustado, devagarzinho, precioso. É isso que é a palavra de Deus. Então, habitue-se, coloque de manhã. Se você à noite não consegue ler, se eu vou ler, eu chego à noite cansado, eu tento ler a Bíblia, irmão. Quando eu leio Mateus, João, eu acordo com a Bíblia na cara. Óbvio, meu querido, você trabalhou o dia inteiro, está cansado, a vista arde, você vai querer ler à noite, deitado na cama ainda? Misericórdia. Na verdade, tem gente que é esperto, usa isso aí como sonífero. Tem uns cabras aí ligeiros. Não faça isso não, meus queridos, tenha o desejo, busque a Deus de verdade, anseie pela palavra, anseie pelo, como Paulo diz, né? João diz, o alimento, o leitinho, sabe aquele leite que vem da fonte? Que vem nutrir o nosso corpo, a nossa fé, é por meio disso que você vai manter o relacionamento que nos identifica como cristãos, filhos de Deus. Esse é o diferencial do Filho de Deus. Deus habita em mim e eu preciso alimentar esse relacionamento que eu tenho com Ele. Do contrário, eu sou apenas um religioso. E nós não fomos chamados para ser religiosos. Amém, meus queridos? Olha que coisa interessante. Jesus disse que a história vai se repetir. Mateus capítulo 24, verso 37. Olha lá. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. A história vai se repetir. Como assim? Do jeito que aconteceu lá. Havia uma geração que não estava preocupada, olhava para Noé e zombava. Noé estava dizendo, olha, está vindo o juízo, está vindo o juízo. Eles zombavam, continuavam sua vida normal, casando, casamento, festa. Aquela vida que, do jeitinho que eles estavam acostumados a viver, a rotina diária, nada mudou, nada vai mudar. Até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, e ninguém percebeu, até que começou a chuva. Jesus está dizendo, vai ser igual na vinda do Filho do Homem. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado, e os ouvidos estão tapados. Não, esse negócio vai demorar muito, não é para agora, nem sei se virá mesmo, e não sei o quê. Ele está dizendo que a história vai se repetir. Aquele dilúvio pegou aquela geração de surpresa, ninguém estava aguardando. E Jesus está dizendo, olha, vai ser exatamente assim na volta do Filho do Homem. Ninguém estará aguardando e virá de repente. Não queira ser pego de surpresa, meus queridos, amém? Enoque, quando soube disso, ele mudou de direção. Quando ele ouviu que o juízo viria, falou, não, eu não vou participar disso, eu vou na direção contrária. Ao invés de me adaptar a isso aí que vai se perder, eu vou buscar a Deus. Olha a dica que ele está nos dando. É preciso, então, voltar-se para Deus, porque Jesus falou, a história vai se repetir. E existe também uma figura, a qual Matusalém representava. Matusalém é uma figura, é um tipo do Espírito Santo. A palavra que foi dada, a profecia que foi dada foi a seguinte: enquanto ele viver, o juízo não vem. Ou a sua morte, a sua retirada do planeta trará o juízo. Preste atenção no que está escrito em 2 de Pedro, verso 3, do 8 ao 10. Perdão, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Ele está falando do final, do juízo, olha lá. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o anticristo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um, olha lá, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado.
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Quem é esse um que detém esse espírito que já está aí, pronto para entrar em operação? Quem? O Espírito Santo. É um tipo de Matusalém. No momento que o Espírito Santo for retirado da terra, o juízo virá. A Bíblia diz o seguinte, que a partir do momento que esse homem se manifestar, haverá um período, uma tribulação, 7 anos. Quantos dias a porta da arca ficou aberta mesmo? 7. Haverá um tempo de misericórdia ainda. Haverá um período de misericórdia ainda. Mas não queira participar do que está vindo por aí, meus queridos. Amém? Somente há um que o detém. O Espírito Santo vai ser retirado dessa terra junto com a igreja. E aí então, o anticristo, todas aquelas profecias acerca da tribulação vão se cumprir, o juízo de Deus virá, está determinado o juízo. E tudo isso já está sendo nos avisados, assim como foi avisado para Enoque. Qual é a decisão inteligente que nós precisamos fazer, meu querido? Tomar uma postura em direção a Deus e virar as costas para esse mundo. Amém? A qualquer momento ele pode ser retirado, a qualquer momento a trombeta pode tocar. Deus está aguardando, já era para ter vindo. Você já ouviu aquela expressão? Mas eu escuto falar de Jesus voltando já há tanto tempo. Pois é, Deus deu 969 anos de vida para Matusalém. O que era aquilo? 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Segunda Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, por quê? Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Não é demora, é misericórdia de Deus. É misericórdia de Deus, Ele está esperando, a porta ainda está aberta, será que alguém vai entrar? Será que alguém vai ouvir? A qualquer momento, o Espírito Santo, o Matusalém celestial, vai ser retirado dessa terra. E quando ele for retirado dessa terra, o caminho estará aberto para o anticristo e os seus demônios. Esse mundo vai entrar no juízo. Mas Deus está aguardando, a longanimidade de Deus está aguardando que o homem caia em si e se arrependa. Amém, meus queridos? É tempo de buscar a Deus, é tempo de se consagrar, é tempo de se entregar a Deus. Lá em Hebreus capítulo 10, o verso 37, diz assim: um pouquinho de tempo, um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, já está aí. Amém, meus amados? É assim que se anda com Deus, virando as costas para esse sistema, dando crédito àquilo que Deus falou, virando-se na direção do Cristo ressurreto, e buscando a Ele de verdade, desenvolvendo um relacionamento com Ele, que vai transformar a sua vida, ser verdadeiramente cristão no mundo de trevas, no mundo perdido, é para isso que Deus nos chamou. Amém? Você deseja isso para a tua vida? Então se coloque em pé, em nome de Jesus.